Bom, então vamos falar sobre coisas hoje assim, de transformações lineares. Ali, ó, transformações lineares. O pessoal que está assistindo a aula no YouTube não vai saber, mas é que o quadro é maior e o pessoal estava lá falando de equação de Schrödinger, coisas assim. Bom, mas retomando, né? Então nós temos vou pensar assim, E e F, espaços vetoriais, e aí temos a transformação T de F e etc. Bom, espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. Faz sentido a gente realizar os espaços vetoriais sem ser o mesmo corpo? Você pode ter espaços vetoriais, como tem infinitos corpos, mas aí você pode fazer a transformação, mas aí, vamos dizer, ainda dá, né, se o corpo daqui contiver o corpo de cá. Pela definição, Não tem como, sei lá, fazer tipo uma objeção de corpo. sim, mas quando você tem uma objeção de corpo, você pode incluir uma objeção de corpo. Quando tem uma objeção linear, né, mais ou menos você quer dizer que é o mesmo corpo, mas eventualmente você pode ter que identificar. Vamos pensar assim, simples, né? O que importa aqui é que ela preserva as operações. U mais V. Então, tanto faz você somar primeiro e depois levar, ou levar os dois e somar do outro lado. E a segunda é P de KU igual a K. Então, também pode multiplicar. Aqui, justamente, quer dizer, esse K aqui tem que estar no corpo do F. Então, se o corpo do E estiver contido no F, ainda rola. Bom, eu não é uma coisa que eu inventei, que eu sonhei. Né? Então, existe, vamos dizer, isso aqui é uma abstração a partir de coisa assim. A primeira abstração assim, que a gente vê em álgebra linear, né, é quando você pensa um sistema linear e aí você bota aqui y1, yn. Isso daqui você pode olhar assim, você está pegando o vetor x1, xn, e a partir dele você está produzindo o y1, yn. Aqui o m pode ser diferente do n, do meu desenho ele é menor que o m. E esse cara daqui, ele é produzido como? Você pega essa coluna aqui e multiplica por x1, então x1 vezes A1 A1 mais xn A1 ANN. Tá? Então, pensando aqui, né, isso aqui é a transformação, então, P de Rn em Rn. Então, assim como tem um momento histórico na vida da gente, que a gente, em vez de pensar só a equação do segundo grau, a gente pensa na função do segundo grau, ou, de uma maneira mais ampla, né, no curso de cálculo 1, uma das coisas
importante que, em vez de você pensar nas equações, você pensa nas funções que estão por trás daquelas equações. Aqui é a mesma coisa, você tem um sistema linear, em vez de você pensar que você conhece esses caras e quer achar esses aqui, você olha para a função de Rn e Rn e diz, olha, cada vez que entra um x aqui, sai um y aqui. E, eventualmente, eu tenho aqui um B1, Bn aqui, e eu quero saber quem são os caras que eram aqui. Mas se eu conhecer como essas coisas funcionam, é melhor. E isso tem, a gente pode em R2, R3, ele tem um desenho muito importante, né? Porque, olha só, esse cara daqui, ele era o x1 vezes 1 zero, mais xn vezes 0, 1, quer dizer, esse cara aqui era isso aqui. E cada um desses se transformou num cara assim. Você pode pensar, vou fazer um desenho assim como mn iguais a 2, né? Você tem aqui e aqui você, vou fazer o meu sistema de coordenadas aqui em R2. Então, quando eu tenho aqui o meu x, ele tem aqui o meu sistema de coordenadas, assim, né? Vou desenhar. Está muito regular, mas aqui são os quadrados, né? Então, aqui é o E1, aqui está o E2. Então, x igual a x1 é 1 mais x2 é 2. E aí, eu não quero saber do E1 é 2 aqui. Eu quero saber quem é esse cara aqui, ε1, ε1. Então, tem o E1 que é mandado num certo ε1 aqui. E o E2 que vai ser mandado num certo ε2 aqui. Mas agora não tem que ser do mesmo tamanho, não tem que ser perpendiculares e nem necessariamente tem que ser linearmente independentes. Claro que quando eles não forem linearmente independentes, isso vai dar uma certa informação importante sobre esse sistema aqui. E pensando probabilisticamente, se você está mandando de R2 em R2, por exemplo, se você estivesse mandando de R3 em R2, você ia ter 3 vetores aqui formando a base, sendo jogados aqui. Aí, com certeza, assim, probabilidade 1, os caras aqui não iam ser linearmente independentes. Se você está mandando de R2 em R2 ou de R2 em R3, aí, repare que é muito azar você pegar 2 vetores e eles estarem alinhados. Então, vamos dizer, mesmo que você... É bom ter essa noção, né? Você botou 2 vetores ao acaso, eles vão ser linearmente independentes. Significa também que, se você estiver resolvendo o problema numericamente, forçar que os caras sejam um múltiplo do outro é uma coisa assim muito frágil, né? Porque qualquer perturbaçãozinha, qualquer errinho pode tirar disso. É claro que também o errinho pode também não ser perceptível, né? Você continuar pensando que eles são. Mas, quando os erros acumulam, dependendo do problema, do método, você tem que se preocupar um pequeno errinho, depois de muitas iterações, pode um pequeno erro transformar uma coisa que devia ser assim em alguma coisa. Assim. Mas é isso. Então, ó, aqui agora, o seu quadriculado, que era assim, ele vai ficar assim, né? Vou botar um outro aqui.
Então, o que acontece? Você troca esse quadradinho por esse paralelogramo aqui. E aí o seu vetor x que estava aqui, ele vai ficar aqui assim. Esse aqui é o TX. Essa é a figura que a gente tem que ter na cabeça. E, de certa forma, é claro que você sabe que, vamos dizer, se você tiver esse espaço aqui tem dimensão 18, esse aqui tem dimensão 7, então o melhor que você vai conseguir é 7 vetores linearmente independentes aqui. Então, dos 11 foram do saco. E isso é o teorema do núcleo da imagem. Um corolário do teorema da base. Então, acho que eu vou parar para discutir uma primeira antes de prosseguir. Mas isso aqui é um exemplo assim, você olha para o sistema linear, olha para uma transformação linear. Mas você pode, quer dizer, com matrizes, você pode fazer variadas coisas. Né? Você tem, vamos dizer, o seu x igual a vetor dos insumos. Está razoável para o termo insumos? Tudo que vou usar, papel, matéria-prima, gente, tudo serão insumos. Então, você vai gastar, né? E isso igual a vetor dos produtos. Esse aqui é o que entra, esse aqui é o que sai. Você tem uma indústria, uma economia, se você vai pensar assim linearmente, então significa o quê? Vamos dizer, aqui você tem x1, xn, e esse cara aqui vai entrar aqui na sua máquina, os seus insumos, e aqui vai sair um y1, YN. E a ideia é que cada um desses caras aqui vai consumir um pouco de cada um desses. Então você vai ter aqui o A11 X1 mais A1N XN vai. Isso aqui é quanto te custa produzir o Y1. É XN também? Você fez os dois N? Aqui é N, aqui é N e aqui é N. Tá? Quer dizer, porque o que entra, você pode ter produzir menos, uma quantidade menor de produtos do que a quantidade de coisa que você precisa, ou o contrário. Ou você pode ter um problema de alto valor sério de economia, que é justamente você pensar a economia como um todo, então ela se reproduz, né, a cada ciclo. Né? Então você pensa de Rn em Rn, tudo entra e tudo sai. Aí tem o alto vetor, que é chamada mercadoria padrão, maneira de você medir algumas coisas. Bom, mas então aqui isso produz Y1, etc. Né? AM1X1 mais AMN igual a YN. E pode ser que aqui o X1, XN, o que entra não sejam, talvez... Bom, esses caras podem ser quantidades e esses caras aqui podem ser preços. Quanto custa para você o X1? Então, o seu Y1 custa para você tanto. Então, entram aqui as quantidades X1, XN e aqui saem, vamos dizer, o custo, pode entrar as quantidades aqui e sair o custo do Y1 e
YN, por exemplo. Mas é um modelo aqui em que agora você não está mais... Tá certo? No caso do sistema linear, eu penso no sistema linear, eventualmente eu quero resolver um sistema linear, e eu crio a transformação linear como algo que está por trás do sistema. Aqui não, aqui a transformação linear está aí. E eu posso, eventualmente, ter que resolver sistemas lineares para lidar com isso. Então, esse modelo geométrico, de qualquer maneira, serve para pensar isso também. E engatando na... Está claro assim? Que, então, você tem espaço vetorial. Então, engatando no... sei lá, na mecânica quântica, né, você pode ter o espaço das funções de onda. Seu estado é determinado em função de onda, e aí você tem o A de... eu uso o A de LN mesmo, né? Cada, vamos dizer, eu não sei nada de mecânica, mas cada grandeza física, eventualmente, pode ser pensada a partir de um operador A. E você não está, vamos dizer, você tem sua função pode ser aqui um φ ou psi, né? E aí você tem o A de psi te diz alguma coisa. Eventualmente, né, você quer medir alguma coisa aqui, isso tem a ver com o produto escalar e com bases ortonormais. Vamos ver, na mecânica clássica ou na física clássica também você tem direto isso, tanto em dimensão finita como em dimensão infinita. Você tem um sistema de partículas, vai ser descrito como se... Vamos dizer, se você tem N partículas, a gente não precisa ir à física quântica para encontrar modelos. Mas você tem N partículas, então você tem, vamos dizer, cada uma em R3. Então o seu sistema está em R3N. Frequentemente, ele tem muitas leis físicas que dão forças. Então, para você descrever, você não tem como, se você tiver só o estado atual e a força, você não sabe para onde ir. Então, nesse caso, você pensa que o seu estado é posição e velocidade. E aí, com a velocidade, você sabe mover a posição, e com a força, você sabe mover a velocidade. E aí, se você tiver um computador, você já faz um método de Euler para pelo menos brincar de simular alguma coisa. Então, mais velocidade em 3N. E é comum essas partículas estarem livres. Então, com essas duas partículas, cada uma está em R6. Mas se elas estiverem ligadas por uma haste abstrata assim, que não pesa, agora já não está mais assim, né? Quer dizer, você tem, certo? Você tem X pertence a R3, Y pertence a R3, então você tem os XY pertencentes a R6, tal que x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2
ao quadrado mais x3 menos y3 ao quadrado igual a L2 é o comprimento. Isso acha que eles estão presos, eles podem se mover, mas eles têm que se mover aqui. Abstratamente, é como se eu dissesse, eu estou em R6, mas tem uma equação, não me define, então, uma superfície, uma variedade de dimensão 5. Mas é bem bobinho, né? Tem que pensar variedades de dimensão 5. É o mínimo. Básico. Né? Então, aqui já estou saindo um pouco da álgebra linear, mas, de qualquer maneira, imagina assim, você tem aqui, na verdade, você não está pensando nesses casos, você está pensando na função f, vamos pensar assim, chamar de W, vamos dizer, de um certo intervalo de tempo, em R6, que a cada t associa o seu estado. Então vai ser o x de t, v de t. É mais comum, vamos dizer, dependendo, lagrangiano ou newtoniano, no caso newtoniano, você pensar que é a quantidade de movimento. Mas, uma coisa assim. Né? E aqui você tem, por exemplo, você pode pensar assim, você tem f de x de t, você tem um campo de forças que age só, você não depende da velocidade para saber qual é a força, só na posição. Então você tem aqui, ó, x ponto de t igual a v de t e mv ponto de t igual a f de x de t. Quer dizer, você pode pensar assim, pode escrever assim o seu vetor x ponto, y ponto. Aqui, por exemplo, um massa-mola podia ser uma coisa assim, né? Ou um oscilador harmônico, menos K2, não é massa-mola, vamos dizer, pensa você tem uma origem no espaço assim, né? E tem um elástico que serve como atrator. Você tem lá, esticou, ele puxa de volta, uma coisa assim. Então aqui você vai ter x ponto, y ponto, vai ser y, e aqui você vai ter menos K2x, que pode ser escrito matricialmente assim, né? 0, 1, menos K2 sobre N, né? Aqui é V, vou botar V, né? Não ter anotação. Costuma botar ponto assim na derivada, né? Quando o ponto tradicionalmente é derivado em relação ao tempo. Porque aqui, já vou falar nisso, mas você tem isso aqui, e aí isso aqui, xv. Então aqui 0, 1, x ponto igual a v, y ponto igual a menos K2 sobre N. Então você tem a matriz aqui, mas as condições iniciais da EDO. O seu problema aqui é resolver a EDO. Aí o diagrama de fase, no caso do W, ele fornece para a gente o diagrama de fase. Sim, você pode traçar, né, a sua ideia. Então agora é pensar assim, bom, eu tenho uma partícula que se move. Vamos ver, para desenhar a gente não fica em R6, né? A gente pensa assim, x se movendo em R, né, e o V em R também. Né? Mas na hora que você faz as contas, parece que, na verdade, mesmo que você pense ele andando em linha reta, ele quer, pelo menos, se mover num plano. Nesse caso aqui, o câmbio central, o movimento, na verdade, em M3 é num espaço bidimensional. Mas você coloca assim, então você bota aqui o X, o V
E aí você está vendo uma coisa se mover aqui, mas essa coisa, a sua posição está aqui, a sua velocidade está aqui. É claro, como V é a velocidade, você sabe que se o V é positivo, o X daqui só vai se mover, ele não vai se mover para trás, porque ele está com velocidade positiva. Se aqui, ele vai se mover para trás. Então, por exemplo, uma órbita fechada, se você tiver uma órbita fechada aqui, quando o X está aqui, ele tem que se mover para cá. Quando ele está aqui, ele tem que se mover para cá. Então, o desenho tem que ser uma coisa assim. E repara que aqui por trás tem um outro operador linear. Porque, olha só, tem um operador linear que é a derivada. E quando você escreve esse negócio aqui, né, você tem o xv, a derivada de xv é igual a esse cara daqui, certo? Uma matriz M, sua equação é assim, mas aqui você, vamos dizer, na verdade você está dizendo que você quer resolver o problema de xv menos m xv igual a 0, 0. Podia ter ainda uma força externa, alguma coisa assim. Mas tem aqui, ó, se você olha para isso aqui, você pode dizer, não, mas o que me interessa não é a posição num instante, essa é a trajetória. Então a trajetória é um objeto que vive num espaço de dimensão infinita, que é o espaço das funções aqui e aqui. Voltando um pouquinho, V seria um vetor velocidade em R3, né? Uhum. E aí você assumiu que esse vetor seria positivo? Você assumiu que o modo... Não, é porque aqui nesse desenho, eu em vez de fazer R3, eu posso fazer RR. Posso dizer, não, eu estou com um negócio se movendo aqui em linha reta, então é um número real, e a velocidade é também um número real. Eu posso desenhar em R2, porque aqui eu teria que desenhar em R6. Tá? Então, mas, tá, quer dizer, aqui tem uma segunda coisa a pensar, né, que você tem, vamos dizer, um espaço F, que é o espaço das funções, vou botar assim, dado num intervalo, num espaço vetorial, que pode ser R2, R6, pode ser muitas coisas. Vamos dizer, no caso da mecânica dos fluidos, você vai estar interessado, vamos ter um fluido se movendo em algum reservatório, uma coisa assim, é natural você querer saber qual é a distribuição de velocidades. Então, o seu estado, porque aqui eu tenho uma partícula, então o estado, posição da partícula são 3 coordenadas, mais a velocidade, 3 coordenadas. Agora pensa assim, um fluido se movendo, então você tem uma infinidade de partículas, o seu estado é isso tudo, mas digamos que eles estão, está tudo aqui, vocês, não, tá bom, eu não sei onde está cada partícula, mas eu queria saber pelo menos como é que é o campo de velocidade em cada instante. E aí o seu estado é o campo de velocidade, que seria uma função. Então aqui, esse estado aqui, nesse caso, esses espaços externos é R6. No caso lá da mecânica quântica, é o espaço das funções de onda. Por exemplo, se eu tenho um circuito elétrico, aí eu posso montar as equações. Vamos já explicar o que eu tenho um circuito elétrico, eu posso montar as equações de circuito utilizando a lei de Kirchhoff. Né? No caso, aí você vai utilizar a lei de Ohm, por exemplo, né? Você monta aquelas equações. Dá para pensar também dessa forma vetorial ali, porque por meio das equações você vai cair em equações. Também, você pode montar o sistema de equações. A topologia do circuito define uma transformação linear, dá para pensar assim. Também. Eu estou dizendo, só que você tem dois níveis, né? Tem um nível de pensar o seu estado em cada instante, e tem um nível de pensar
a evolução do seu estado como sendo o seu objeto de interesse. Então, o estado em cada instante, ele pode estar no espaço de dimensão infinita, mas a evolução é uma função necessariamente vai estar no espaço de dimensão infinita. E o fato é que o operador... Então aí, vamos dizer, praticamente tudo na física funciona assim. Você tem leis que dizem como as coisas vão evoluir. Então, você dá um estado, aí você tem, pode ser um campo de forças gravitacionais, pode ter um campo elétrico, pode ter até leis que regem a interação entre partículas, como no caso da propagação de calor, que aí ninguém está se movendo, mas há uma transferência de energia e também tem uma lei. E, vamos dizer, ingenuamente, assim, a gente diz, não, vamos pensar essas leis como coisas lineares. Mas, de qualquer maneira, tem a evolução disso no tempo. Então, você pode pensar, tem um estado que evolui no tempo, e eu quero saber essa função. E essa função, ela sempre está envolvida, né, numa relação dela com suas derivadas. As leis físicas, geralmente, são coisas desse tipo. Você tem, por exemplo, aqui a sua posição, a sua velocidade, tem a derivada da posição, que é a velocidade, e a derivada da velocidade, que é a força. Bom, todos os outros exemplos. Então, você tem transformações lineares, tem espaços vetoriais de dimensão finita, de dimensão infinita, nas mais variadas situações. Vou fazer aqui, pensar em dimensão finita. Mas sempre, deixa eu dar um exemplo que eu acho bonitinho, é simples também. Mas a derivada da velocidade é a aceleração, né? Você já está multiplicando pela massa. Sim, mas é porque... não é que eu dividi pela massa, mas quer dizer, é comum você ter não a velocidade em função da posição, embora tenha, você tem, vamos dizer, quando você tem processos radioativos, então você tem um decaimento radioativo, ou aumento de populações e tal, ou capital, juros, tudo que você tem uma velocidade que é função da posição. Vamos dizer, a taxa de variação é função do que você tem agora. Mas, tipicamente em física, você tem forças. Então, forças estão sempre na segunda derivada. Eu sempre, vamos dizer, é sempre difícil, vamos dizer, nesses tempos de pandemia, é difícil você lidar com a ignorância, com todo respeito, porque eu sou obrigado a dizer que o fato da gente ter sempre forças e tal, é uma circunstância, talvez, do estado atual, que a gente consegue entender ou pensar que entende. Então, é uma coisa assim, o pesquisador, ele sempre tem dúvidas sobre o que ele diz, enquanto que o ignorante sempre tem certeza do que ele diz. Então, é uma discussão muito difícil. Você já está perdendo. Eu posso afirmar. Quer dizer, na matemática a gente ainda tem essa tranquilidade de poder afirmar coisas. Que verdade, isso é verdade para sempre. Algum dos meus sites tem um vídeo, uma palestra TED que é falando isso, que diamantes não são eternos, mas teoremas são. Vou pensar o seguinte, olha, modelo simplesinho.
você tem aqui uma barra, que pode pensar como intervalo, e aqui você tem uma distribuição de temperatura. Então, esse é o seu estado. Quer dizer, aqui você tem o do X e aqui é o U de X. Só que esse negócio varia. Então, aqui é a distribuição de temperatura. Um modelo simples é você dizer, vou deixar aqui congelado, temperatura zero, e aqui dentro tem uma distribuição de temperatura. Só que isso evolui. Então, na verdade, você vai dizer, bom, isso é U de TX. Ou eventualmente, dizer, isso é uma U de T, onde U de T é essa função aqui. U de T é uma função, vamos dizer aqui, 0L, uma função de 0L em L, que a cada X associa meu U de T, calculado em X, que eu vou chamar de U de TX. Então, vira uma função de duas variáveis. Está certo? Eu posso pensar que o tempo... É uma fotografia. A barra não, porque a barra tem que ser a minha cara. Pode ser que ela esquente, fique vermelha, mas ela está isolada, supostamente, aqui. Então, aqui só tem trocas internas. E aqui você tem uma coisa relativamente simples para pensar, né? Que é isso. Ó. Imagina que a distribuição de temperatura é assim. Oi? Eu acho que a gente tem um problema de movimentação, porque o U de T é uma função de R para os espaços da função Não. 0F. Para cada T, o meu U de T, o meu estado é essa função aqui. Mas essa função é a função do 0L mesmo. Então, porque aqui a variável T e a variável X tem um significado diferente. Então, quando a gente simula, a gente bota no computador, né, e o tempo está passando e você está vendo a distribuição de temperatura mudar. É isso. Ela vai mudar em função da tensão. E agora você olha assim, ó, você pega aqui, esse cara daqui, X, se você olhar para cá, ó, esse cara está mais quente, então esse cara está passando energia para cá, passando calor para cá. Esse está mais frio, vai passar para cá. Só que, repara, como aqui a segunda derivada é negativa, então aqui subiu menos do que aqui. Significa que esse cara está dando menos... Não, desculpa. Aqui é assim, né? Tá? Esse cara está dando para cá menos do que ele está passando para cá. Então a temperatura dele cai. E você tem um modelo tal, pelo Fourier, né, que vai dizer o seguinte, que se você olhar para a derivada dessa em relação a T, ela tem uma constante K, que tem a ver com e o linear aqui é uma aproximação, claro, mas você supõe que você tem uma densidade linear de massa, um calor específico e uma condutividade, que são todas constantes, não dependem de X, dependendo de X não é tão grave, mas não depende de X, não depende de T e não depende da temperatura. E aí com essas hipóteses você fica com uma coisa assim que é D2U dx2. Que você pode pensar assim, ó, isso aqui é a derivada desse negócio, como é que esse cara está mudando? Tá? Deu o dt, está me dizendo, é o ponto de T. E isso daqui, ó, é a derivada do meu estado. Então isso aqui é K vezes a segunda, e você pensa esse aqui como uma função de X. E o interessante é que você pode pensar assim, bom, tem aqui o zero, tá, aqui tem condições sobre esse núcleo, dizendo que o 1 é zero, U de T em zero é igual a zero, que também é igual a U de T em E. Quer dizer que eu botei um cubo de gelo aqui, outro cubo de gelo aqui, porque isso faz desse espaço de funções um espaço vetorial, essa condição de contorno.
Tendo 0 aqui e 0 aqui, se eu somo, continua 0. Se eu multiplico o escalar, continua 0. Se eu botasse uma temperatura fixa aqui e outra aqui, já... Tá, mas dá para lidar com isso. Mas o interessante é o seguinte, aqui você pensa o 0, 0 é a função identicamente nula. E aqui você tem a sua U de T. E aqui você tem nesse espaço, então, vamos dizer, o meu E é igual ao espaço das funções das U de 0L em R, tais que U de 0 igual a U de L igual a 0 e mais alguma coisa que eu estou omitindo porque vocês são crianças e eu não posso passar detalhes mais obscenos aqui. Mas é claro que tem que ter mais alguma coisa porque eu preciso de segunda derivada. O problema é o seguinte, eu preciso de segunda derivada, então eu podia botar funções sem infinito, porque aí tem segunda derivada, só que esse problema me pede que eu aceite coisas que não são nem derivadas. Você pode, por exemplo, pegar uma barra aqui com uma temperatura daqui para cá, outra temperatura daqui para cá, colar, e ver como é que você vai evoluir. Dar uma distribuição inicial. Isso é interessante do ponto de vista físico, do ponto de vista matemático, do ponto de vista de engenharia. Então, isso gera alguns problemas. Que espaço é esse aqui? E nesse espaço a gente tem um produto escalar. O produto escalar de U por V é igual ao integral de 0 a L de UV. O produto escalar por R. E acontece o seguinte, que quando você pega esse cara daqui, vamos chamar esse cara aqui que é o nosso operador A, aí você faz A de U escalar U, isso vai ser igual a K, U duas linhas de X, U de X, dx integrado de 0 a L. E aí você integra por partes, primitiva desse e derivada desse. Então, o linha é a primitiva desse. E a derivada desse é o linha de X. O linha é 1. Isso daqui, deixa eu parar. Então, 0 é menos a integral de 0 a L. Agora você pega essa primitiva aqui, o linha de x, vezes a derivada desse aqui, que é o linha de x, dx. Como a U se anula em 0 e L, esse cara daqui morreu. E aí, ó, esse cara daqui é sempre negativo, isso aqui não está nada. Significa que se o U é esse vetor aqui, o A de U está assim. E eu acho super legal porque eu estou num espaço de dimensão infinita e esse negócio aqui eu interpreto, faço um desenho em R2 e digo, então peraí, esse negócio tem que estar diminuindo de tamanho. Não é nada demais aqui, porque é claro que, vamos ver, se está por 0 aqui, claro que você vai tender para 0. Está perdendo calor. Energia aqui, tem um desenho que mostra alguma coisa aqui. Então, às vezes, você está em dimensão infinita no resultado, você faz lá um desenhozinho em R2. Vamos dizer, é natural nesse curso voltado para a geometria que a gente destaque isso, mas eu entrei em transe esse fim de semana e botei uma lista totalmente algébrica para saberem que existem outras coisas que também podem ser pensadas. Isso não era teste não, né? Não, mas eu acho que vai ser um teste. Eu estou pensando assim, Entendi. a gente tem que... minha ideia é fazer coisas geométricas, SVD, espectral, achar aquilo como um teste. Vai ser para mandar para quando aqui, então? Seja, aqui uns 2 semanas, vamos ver. Eu fiquei preocupado, porque eu tinha olhado de sexta até, sei lá, mas Não não tinha nada, achei que não ia ter teste.
Não, mas é que eu acho que eu vou fiz fazer um livro isso. só. Eu quero uma lista sobre extensões de corpos, condições de correto compasso. Bom, mas então, isso aqui foi uma enorme introdução de transformações lineares, né? E mesmo essa derivada aqui, você já deve ter aparecido em computação científica, que no frigir dos ovos você discretiza essa porcaria toda aqui em x, e aí a derivada vira uma derivada discretizada. Isso é uma sim, não? Quando você vai, vamos dizer, lidar com problemas assim no computador, é muito frequente você discretizar. Você discretiza o tempo, mas você pode discretizar o espaço também. E a derivada que aparece aqui vai ser uma derivada discreta, na verdade é uma segunda derivada discreta, que vai dar uma matriz. Então, também é uma coisa muito padrão, assim, você em problemas grandes de engenharia, de astronomia, de meteorologia, de mais variadas coisas, você faz às vezes modelos contínuos muito complicados, você discretiza tudo e as derivadas viram transformações lineares no espaço de dimensão alta, que é a discretização do seu contínuo. Bom. Tem esse detalhe, né? Que você não vou colocar do outro lado. Qual foi o cara? Então parte dele vai dar zero. Bom. E nós temos uma relação das transformações. Mas voltando aqui no. Bom, e claro, a gente tem em R2, R3, tem as rotações, os cesariamentos, as coisas simplesinhas, né? Que são bem geométricas. E tem, vamos dizer, então, questão abstrata geral. Você tem F, vamos dizer, dimensão de F igual a N, dimensão de F igual a M, e aí você bota uma base em F e vira Rn com Rn. Então aqui, vou botar assim, V1. Vou começar. É N, não tem canônica, né? Mas eu vou usar como se fosse. Né? É N, é uma base de E. F1, base de E. E agora o E virou Rn, ou Cn, essa Rn. E o F virou Rn. Então, aí se você tem uma T de N linear, o que você quer saber? Você pega um X pertencente a E e ele vai virar um Y igual a T de X pertencente a E. Então, o seu X vai ser X1 é 1 mais Xn é N. Ou, vou botar assim, X1, Xn. Se essa base tiver um nome, alfa, eu boto um alfazinho aqui, quer dizer que isso significa isso. Repara que no RN é isso aqui, a gente cria, né? No RN você tem N núcleo e você cria os vetores E1, EN para serem a base associada aqui. Por isso que eu acho que tem uma certa dificuldade no primeiro curso de álgebra linear, porque você está lidando com espaços em que a base precisa ser criada, a ideia de que aquilo são vetores e que tem uma base, que você pode mudar a base, é uma ideia muito abstrata.
Enquanto que nos vetores flechinha, não, eles estão ali, as flechinhas não tem base. Estão ali, flechinha. Aí você bota o sistema de coordenadas, criei uma base. Vou botar o sistema assim, outra base. É mais fácil de entender. E aí, isso vai levar no Y, que vai ser Y1, F1, YN, FN. Só que, para a gente saber quem é esse Y, o Y é T de X, que vai ser, como X, X1 é 1 mais Xn é N, então isso aqui vai ser X1, T de 1. Então, se eu conheço as coordenadas do X, eu vou conhecer as do T de X se eu conhecer esses caras aqui. Eu só preciso, a minha transformação, ela só precisa me dizer o seguinte, quem é o T de 1? É N, T de N. Isso é linear, né? Linear. Para conhecer a transformação linear, eu preciso conhecer esses caras aqui. E esse cara daqui, eu posso dizer, bom, ele é uma combinação linear desses caras aqui. Então, ele é um A1 F1 mais A M1 FN, que eu escrevo A11, AM1, vamos dizer, se essa aqui é a base alfa, essa aqui é a base beta, então bota um alfa aqui, bota um beta aqui. Ou, se eu não pretendo mudar de base, essas bases estão fixadas para todo o centro, eu não preciso botar o alfa aqui, nem o beta aqui. Mas significará, né, da mesma forma, esse cara daqui vai ser um A1N F1 mais AMN FM, eu posso dizer só A1N N AMN beta. E aí, o meu T de X em coordenadas vai ser X1, vou chamar esse cara aqui de A1, esse aqui de AM. Então, A1, não sei se é essa a notação que o Paulo usa, eu também não falar. Só fiquei com preguiça de escrever tudo, tá? Mas esse cara daqui, em coordenadas, quer dizer, o T de X em coordenadas, você pegar a coordenada X1, multiplicar por essa daqui, mais isso aqui. E claro, isso é a matriz, né? Isso é a matriz A1, AM1, A1N, AMN, X1, Xn. Então, repara, eu tenho um espaço, outro espaço, uma transformação linear. Não tem coordenadas. Aí eu entro, eu digo, ó, tem uma base de E que vai ser essa, tem uma base de E que vai ser essa. Aí passa a ter, os caras de E passam a ter coordenadas, os de F passam a ter coordenadas, e a transformação linear passa a ter uma matriz. Então, a matriz, nesse caso, ele está invertendo, né? Porque, tipicamente, você tem uma matriz e você pensa na transformação linear, já como uma abstração. Aqui eu penso, não, se eu tiver uma transformação linear e duas bases, eu tenho uma matriz. O que me abre os olhos, poxa, então, uma certa liberdade, eu posso mudar as bases e a matriz mudará. E uma boa escolha de bases pode me dar uma matriz mais legal. Mudar de base, é claro que tudo isso
funciona mais ou menos assim. Você recebe objetos em RM, o seu ELRM, e você vai entregar objetos em RM. Então, você pode, no seu processo, querer mudar a base, mas, tipicamente, quando você muda as bases aqui e aqui, aí fica com uma matriz legal, mas você tem que receber o seu insumo, que vem num outro sistema de coordenadas, mudar as coordenadas, vou desenhar isso assim. Significa mais ou menos o seguinte, ó, entram as suas coordenadas x1, xn na base canônica. Aí você tem aqui seu processo, entrou esse cara aqui. E aqui tem que sair y1, yn na base canônica do Rn. Mais ou menos assim, você recebeu os seus insumos, minério do Brasil, petróleo da Arábia Saudita, não sei mais o que, de todos esses países fornecedores de matéria-prima, processou e entregou, sei lá, computador, coisa assim. Você não, você está comprando, você está vendendo minério. Mais ou menos isso. Tá? E aqui você não tem como. Você pode até negociar que o cara te entregue já no sistema de coordenadas certo, mas não é muito se esperar. Então você recebe no sistema de coordenadas. E aqui você vai ter que entregar também ao gosto do freguês. Você tá nessa, não, né? Mas depende do seu poder de barganha aqui, mais ou menos isso. Né? Então, ocorre que no seu processo, eventualmente, você precisa que esse cara esteja inscrito em uma outra base. Então aqui você vai ter que fazer uma matriz que vai pegar o x1, xn e vai transformar em u1, un. Por que é uma matriz? A gente pode parar para discutir, mas esse cara então vai entrar. Tem que ser o n obrigatoriamente, o mesmo n? Porque você vai trocar de base. Então, você tem um espaço de dimensão n que vai continuar de dimensão n. Aí você joga aqui na sua maquininha mais compacta, que recebe esse cara e facilmente produz aqui um V1, Vn. E agora você tem que pegar esse cara e jogar aqui na sua outra maquininha, que vai pegar esse cara e vai multiplicar por uma matriz aqui e que vai transformar para essa base. Estou dizendo assim, que eventualmente a situação pode ser bem essa. Quer dizer, você, para o seu processo ser bem controlado, o problema ser bem resolvido, você vai precisar trocar de base aqui. Então, trocar de base é um problema. E, claro, não falei disso, resolver, bom, o Paulo falou, resolver um sistema linear, um programa, sistema n por n, da ordem de n ao cubo, o número de operações que você vai fazer. Então, pode ter um vídeo que eu fiz uma aula falando disso, em tanque e tal, e sempre os computadores estão melhorando, mas quando eles melhoram, você faz videogames melhores e exigem mais das suas máquinas, de maneira que sempre você está ali no limite do processamento e, eventualmente, está certo? Só para você falar um pouco, no caso, do número de operações para escalonar a matriz? Na regra de Crank? Não, regra de Crank. Ele vai escalonar a matriz e tal, dá uma ordem de n ao cubo, dividido por alguma coisa, mas
É isso. Então, aí você sempre pode, né, aumentar um pouquinho e aí sei lá, você melhora a velocidade, sei lá, fica por 5 a velocidade constante. Opa, então agora eu vou aumentar o meu número vou multiplicar por 10 no número de variáveis, né? Sabe multiplicar por 1000 depois do seu tempo e pronto. Mas isso aqui. E mudar de base significa o que exatamente? Quando você botou ali base alfa e a outra base ali, que é 1, é n, F1, Fn, no caso, eles eram vetores, mas você não deu as coordenadas. Não, eles não têm. Eu estou pensando abstratamente, eu tenho meu espaço, ele não é o Rn. Então, os vetores não têm coordenadas. Por exemplo, né, quando você pensa assim, as funções f de 0 a 2π em R, e você, vamos dizer, você tem a sua função, aí você tem seno de nx, cosseno de nx, são os vetores da sua base, entre aspas aqui, e não tem coordenadas. As coordenadas vão ser, quando os coeficientes de Fourier dessa F vão ser as suas coordenadas. Oi. A gente vê essas bases, né, dos coeficientes de Fourier no espaço de funções, meio como sendo sempre a única base possível para essas funções de zero dentro de um intervalo. Que outras bases seriam possíveis para fazer uma transformação de base? Em princípio, aqui você, na verdade, né, você tem um espaço, você escolhe a base, você não vai mudar de base. Você não tinha base nenhuma, você não vai. Mas, na verdade, só sem sair da série de Fourier, você tem um monte de funções especiais que nascem, porque esse aqui seria você pensar o problema que envolve aqui a segunda derivada em dimensão maior que o Laplaciano, que é a divergência do gradiente, vocês ainda não viram, o Laplaciano é o análogo. E aí você tem situações relativamente simples, em que você tem então o seu espaço, vamos dizer, a sua região. Se ela é um cilindro, você usa coordenadas cilíndricas. Se ela é uma bola, você usa coordenadas esféricas. Você usa coordenadas esféricas no cilindro e tal. E aí, isso dá origem já. O Laplaciano aí vai ter que ser expresso nessas coordenadas, vai mudar a forma como ele se apresenta, e aí você vai ter funções especiais que vão surgir a partir daí, que são a função de Bessel, pronome de Hermite, Laguerre e tal, que nem saiu ainda nesse problema. Então, só o fato de você mudar para coordenadas polares, cilíndricas, esféricas e tal, faz com que isso aqui mude, deixe de ser só a segunda derivada, porque aqui tem a derivada em relação a x, segunda derivada em relação a x, segunda em relação a y, segunda em relação a z, e pronto. Aí começa a aparecer outras coisas e aí surgem outros sistemas de coordenadas possíveis. Isso, a série de Fourier fica meio dominando durante 150 anos, sei lá, tal. Só que, vamos ver, na segunda metade do século passado, as pessoas pensam, não, peraí, tem outras questões que não tem a ver com a equação da onda, a equação do calor, e eu quero usar outros sistemas de coordenadas. Isso surge, vamos dizer, o que são as Onderettes, que surgem lá com belgas e francesas, né, que são, posso chamar de ondinhas, que em inglês são chamadas wavelets. E aí você começa a criar sistemas de coordenadas, quer dizer, bases, mais adequadas a outros problemas. Polinômios, assim. Não, essa aqui
operação. Na verdade, você toma a impressão que a série de Fourier, ela replica uma coisa assim. Aí você cria um outro negócio qualquer assim, e agora eu vou replicar esse negócio, fazer, vamos dizer, escalar e criar esses objetos aqui. O Laplaciano é o gradiente do quadrado? Tá ali? É o que aparece. O Laplaciano, na verdade, é porque tem o Laplaciano, na verdade, a divergência do gradiente. E a divergência é um operador que ainda não apareceu para vocês. Vai aparecer no cálculo 3. Então, mas de qualquer maneira, assim, é isso. Você pode, no contexto de espaço de funções, de dimensão infinita, é normal você ver um espaço que tem coordenadas. Então você vai procurar o seu sistema de coordenadas. Assim, é engraçado que psicologicamente o RN é mais complicado, porque o RN já vem de fábrica com um sistema de coordenadas. Como assim? Não vou usar esse porque... Mas você vê lá, de eletrônica, de processamento de sinais, quer dizer, tem toda a eletrônica digital da matemática, porque historicamente, né, todo o processamento de sinais eletrônicos era feito fisicamente. Mexer lá em controles que eram físicos. Hoje você captura um sinal, um som, uma imagem, para aquilo vira um arquivo. E aí você vai tratar ele ali, é só matemática. Mas no primeiro momento, ele é para reproduzir matematicamente o que funcionava tão bem na física. Mas já o tratamento de imagem, você já vê que não faz muito sentido você usar séries de Fourier ali direto. Eu falo de polinômios, que eu lembro até que nós fizemos científica 1, que Bernardo ele tinha apresentado base dos polinômios e tal, então a gente já fez no Apostol volume 2, ele chega a comentar. No caso, entra nesse meio. Não, entra também, quer dizer, claro, se você pensar, não, as funções que eu quero são polinômios de grau até n, aí tudo bem, polinômio de grau até n tem 1, x, x2, até xn, a dimensão n mais 1. Vai sair. Aí sim, aí daí para você por exemplo, mas eu quero bases ortonormais. Bom, ainda não falei. Mas isso aí seria a base só para o polinômio. Sim, só para o polinômio. Qual que é representar desse jeito? Não, mas por exemplo, você pode pensar que o seu espaço é um espaço de polinômio também. Quer dizer, aqui, mas o espaço de polinômios, quando você pensa os polinômios de grau até n, ele é um n mais 1 disfarçado. Tem só se a função for diferenciada, porque se a função não for diferenciada, tem que você não novo. Bom, mas voltemos aqui. Tem a questão de mudar a base. Então, olha, você pensa o seguinte, eu quero pegar um cara que está escrito na base alfa, que é dado por E1 é N, vamos pensar assim, E1 é N, e quero trocar pela base beta, que é V1 Vn. Tá? Então entra um cara assim, escrito, ele é x1 é 1, mais xn é n. E eu quero que ele vire y1 V1 mais yn Vn. Claro que se eu souber escrever, né, se eu tiver E1 igual... Peraí, na verdade não era x1, V1, você não sabe só trocando... Não, porque esse cara está aqui, ó, ele tem assim, aqui, E1, E2. Só que agora eu quero escrever esse cara em termos de V1 e V2. Na verdade, resolver um sistema linear é isso. Porque
Tá legal? Você tem o seu sistema linear, você tem o y1 é A11, x1. YN aqui, N1, x1. Então você entrou, vamos ver, você tem esse cara aqui, mas isso aqui não existe ainda. Não, você tem isso. Aí você quer resolver, você quer escrever esse cara assim. Mas você quer achar esses caras aqui. Então você quer escrever o ym, que é y1 é 1 mais ym é n, você quer escrever como x1 a1 a m1 mais xn a1n a mn. Aqui, com o n diferente de n, ainda tem uma complicação a mais. Suponha que seja do mesmo tamanho aqui. Tá, vamos botar aqui n, 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 e aqui n. Então, e supõe que esses caras aqui formem uma base. Então é isso que você está querendo fazer, você tem que resolver esse sistema. Então, é isso aqui, né? Se o E1 Achei que você só ia trocar de base, por exemplo, o x1 é 1 para o x1 v1. Não, eu vou trocar esse cara daqui, está escrito. Então eu tenho aqui o meu x, vou botar ele em alguma cor diferente. Esse aqui é o x. E ele tem, ó, nesse sistema aqui, ele tem isso aqui, x1, x2. Nesse outro daqui, ele tem y1, y2. Mais ou menos isso, porque tem questão da... Mas pensando isso como unidade, E você resolve isso como? Na verdade, então você quer escrever isso aqui. Como você tem isso, então você tem que pensar, ó, o E1 é alguma coisa A1 V1 mais A1N Dn, etc. O EN é igual a A1N V1 mais ANN Vn. Então, se eu escrevo cada um desses nessa base, quando eu escrever isso aqui, eu vou agrupar os coeficientes de V1 em cada um desses negócios, só que aqui esse vai ser multiplicado por x1, esse por xn, e isso vai me formar o y1. Então, eu vou ter que resolver um sistema linear. Então, cada vez... Então, é isso. Você tem lá um seu sistema enorme, milhões de equações e tal. Você botou nascer uma matriz ótima, só que, para poder usar a sua matriz ótima, você recebe um vetor lá com 1 trilhão de coordenadas, e você tem que resolver um sistema de 1 trilhão ao quadrado, uma matriz de 1 trilhão ao quadrado. Não é legal. Então pode ser meio caro. Vamos dizer, você fazer, e dependendo, se é 1 trilhão, se fosse uma matriz 10 por 10, você vai fazer essa operação 1000 vezes, você inverte a matriz, e aí a cada vez você multiplica. 1000 vezes é um pouquinho mais, a 1 milhão. Você inverte a matriz, tem um certo custo aí, mas é menos de 1000 operações. E aí agora, a cada passo, em vez de você simplesmente ter que resolver o sistema linear cada vez que entrar um vetor, você multiplica pela matriz que você inverteu, que já dá. Tá certo? Porque se eu inverter a matriz, significa que eu resolvi o sistema. Eu tenho o sistema aqui, vai dar isso, né? Vai me dar um AX
igual a y. Ó, qual é a matriz aqui? Vai me dizer. A 1 até a... Porque olha só, se eu tenho isso, então esse cara é igual a esse. Quem é y1? Y1 é igual a 1x1 mais A1n xn, né? Porque eu vou fazer x1 vezes esse mais xn vezes esse. Aí, multiplicando V1 vai dar isso. E até yn é igual a 1n x1 mais ANN xn. Então, significa que eu tenho y, tem uma matriz A vezes o vetor x igual a y. E aí, dado x, para eu achar o y, eu tenho que resolver esse sistema cada vez. Se eu tiver uma inversa, né, se eu puder escrever assim, x igual a A menos 1, y, já ficou melhor, porque a cada vez eu vou fazer... Você matriz não por invertido? Não, tudo bem, mas a matriz de mudança de base tem que ser invertida. Tá certo? Eu sempre posso escrever coisa. Quando a gente está estudando a algeometria espectral, que a gente faz a mudança de base lá, que a gente tem sempre o elemento quadrático, o elemento linear com a dimensão vulgar quadrática, aí a gente aplica essa mudança de base na parte quadrática. Na parte linear é só aplicar essa matriz para poder ajustar também. Ali tem uma coisa, é que eu estou valorizando o meu produto aqui. No momento eu estou valorizando o produto. Porque olha só, inverter a matriz é caro. Sim. Então, se eu não tiver, vamos dizer, porque tem que pensar isso, você tem uma ordem de grandeza dada pelo N aqui, no coordenado. Se ele for muito grande, inverter a matriz é muito caro. Pode ser mais caro do que você resolver o sistema a cada vez. Porque era isso que eu fazia. Eu montava a parte quadrática, era fácil. Não, mas calma. Aí, não, mas então tem a questão isso. Eu estou dizendo, olha, mudar de base é caro. Mas se a base for ortonormal, é mais barato. Se a base que a gente quer for ortonormal, que a gente já tem. Tipicamente, você tem o cara em coordenadas, e você tem uma base ortonormal, você vai mudar para outra base ortonormal. Você tem, tipicamente, você tem RN, e expressar um vetor numa base ortonormal é mais barato. Tá? Mesmo que ele não esteja numa base ortonormal, é mais barato. Por causa das fórmulas do Fourier. Mas aqui trata-se de resolver. Então, se você quiser isso de uma vez por todas, né, você tem que fazer isso aqui. Tá? Agora, imagina o seguinte, né, que, vamos ver, aqui eu estou em RN. Tá? Então, imagina que VI escalar VJ igual a delta IJ, que é igual a 0 sin de J, e 1 sin igual a J. E aí eu quero escrever o quê? Eu quero escrever o meu x igual a y1v1 mais yn vn. E aí o que eu faço? Fourier. Eu multiplico, se eu quiser, a coordenada aí, eu faço produto escalar de x por v índice i, e aí isso vai dar o quê? O x é isso, y1 v1 mais yn vn, escalar vi. Só que v1, vi é 0, v2, vi é 0, tudo é 0 menos vi. Então isso aqui
vai ser igual a YI, VI, e bom, nem sempre vale a pena você normalizar, mas tá? Isso aqui vai ser Não precisa ser Y. então. Então, aqui, ó, em vez de você resolver um sistema linear, que te custa N3 operações, você vai fazer N operações para fazer o período escalar, N vezes. Você vai fazer N2 operações. Pequena vantagem. Então, essa vamos dizer, do ponto de vista assim, computacional, a grande vantagem de você usar bases ortogonais. Você tem um sistema ortogonal. Mas para isso teria que ter os Y para eu chegar nisso daí. Não, porque isso te dá o Y. O Y é isso. Tá? Você tem o X, tem o VI, está aqui o Y. O Y é isso. Então, Tem uma base, né? então por isso que boa parte dos teoremas assim, famosos, né, você consegue mudar de base para uma base ortonormal. Porque aí a mudança de base é mais barata. Vamos ver. Pode valer a pena. Eu ainda estou tentando usar isso na prova. Hã? Usar isso na prova. Eu estou sendo. Estou vindo da abstração pura. Principalmente no caso das comunicações das quadras, simplesmente não vale a pena fazer isso. Porque a gente encontra lá a base, que chama a matriz lá, dos autovalores, né? Aí a gente aplica na parte quadrática e aí na parte linear a gente usa o sisteminha que tem 3 variáveis. Mas olha só, aí outra coisa, é claro, vamos dizer, você vai resolver, vamos dizer, a gente ainda não fez o teorema espectral nem nada, mas você, então você tem uma base ortonormal de autovetores. Se você disser, não, mas para achar a base ortonormal de vetores eu tenho que ir lá no determinante, colher uma característica, fazer um negócio desse tamanho, então desiste, esquece. Então, você tem métodos numéricos para calcular autovetores. Entendeu? Então, funciona assim, você vai fazer a mudança, mas você vai calcular os seus autovalores de autovetores por meio de métodos numéricos que são aproximados. Que tem uma ideia que não, vamos ver, na vida real não é exatamente assim, mas... Se for aproximado, ele não vai dar erro, não vai ser necessariamente normal. Não, tudo você vai ter erro. Você está fazendo no computador, você está fazendo engenharia. Tem erro. Fazer, vamos dizer, o menos errado possível. Falar com essa mas medicina também tem erro. Tá certo? Um bom remédio, às vezes, funciona em 30% dos casos. Uma vez teve um ex-aluno da matemática que está trabalhando na Alemanha com coisas ligadas à ressonância magnética. Ele deu uma palestra na COP e ele estava demonstrando teorema. Não, mas me dá um método que funcione em 70% dos casos. Né? Então, isso. A boa engenharia vai ser assim, vai ter erro, mas você vai conseguir ter um controle do erro. O controle do erro pode ser uma boa estimativa de erro. Depende se você está mandando astronauta para Marte, né? Ou se você está vendendo liquidificador no supermercado, que agora todos são de plástico e não tem peça de reposição. Quebra o copo. Você repararam isso? Você tem que ter. Então, você compra um liquidificador, funciona bem e tal, de repente o copo racha. O negócio está funcionando bem. Aí você não acha o copo. Então depende um pouco disso, mas pode ser. O erro pode ser, você vai estimar o erro, ou você vai ter um controle da probabilidade de dar um erro também. Né? Significa, em várias situações,
Você diz, não, vai acontecer, eu quero saber quanto por cento dos casos, para saber quanto é que você tem que fazer de peça de reposição, ou no caso de seguro, qual é a provisão que eu tenho que fazer para erro é erro. Você tem que estimar o erro. Bom, mas então, repare, bases ortonormais só podem existir se eu introduzir produto escalar. Então, também produto escalar é uma coisa que a gente lida do ponto de vista abstrato. Porque... Você falou do Laplaciano, que é uma construção, uma expressão que a gente ainda não viu, que é a divergência, mas era um ponto, é a mesma coisa que o produto escalar, a gente também passava um pouco do produto escalar. Olha, mas não, a divergência não é um ponto. Não, ela tem um significado físico, ela é uma derivada, a divergência é uma derivada. Tá? Basicamente, você pensa assim, um campo de velocidade, né? Você pega uma região e pega o fluxo através do bordo dessa região. Então isso vai te dar o quanto que está saindo menos do quanto que está entrando. Ou o contrário. Aí você pega isso, faz o fluxo através do bordo, divide pelo volume da região, passa o limite quando o volume tende a zero, e isso é a divergência. Ela é uma derivada. E embora você não... Você só vai ver isso se você quiser mas porque ela tem uma definição em termos de derivadas parciais, que na verdade é só uma fórmula. A definição dela independe das derivadas parciais. É meio como a série de Taylor. Se a função tiver série de Taylor, ela é derivada e tem uma fórmula lá. Só pode ser derivada sem ter a série de Taylor. Então a divergência também pode existir. É que a minha pergunta é só da notação, porque lá é esse ponto de ser... Não, mas é porque tem muita coisa, o R3, tem muita coisa que é em Rn, e que no caso de R3, você consegue expressar só com vetores. Então cria umas ilusões que depois não funcionam em dimensão mais alta. A divergência até é uma coisa que pode se expressar vetorialmente mais alta. É só uma notação. Mas bom, Então é... Tipo, se botar você vai saber. Então a gente definiu o produto escalar para esses casos aqui. Tá? Então, eu vou dizer, vamos dizer, de dimensão N. Então, ele vai dizer que é um, vou chamar de epsilon N, que é base ortonormal, eu estou escrevendo sempre esse delta J, fazendo a definição aqui, que depois que eu fizer 10 vezes, aí para toda a eternidade vocês vão saber quando aparecer um delta J, que é isso. Tá? Mas não precisa ser necessariamente o que você falou, não. Não, pois aqui é o ortonormal, às vezes ele é só teórico, que às vezes não, vamos dizer, às vezes o custo de você normalizar é mais alto do que você usar o ortogonal. E o ortogonal sempre daria certo ou não? É só, vamos dizer, a gente pode botar também ortogonal. Então esse daqui qualquer coisa diferente dessa ortogonal, pois é.
vai ser diferente do zero. Mas o diferente do zero, claro, porque o EI é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Se ele, ele é um vetor da base, ele não pode ser zero. Então, o que você tem o quê? Qual é a vantagem? É que se você tem V pertence a E, então, se V for igual a x1 epsilon mais x1 epsilon n, você calcula esses caras simplesmente multiplicando o escalarmente dos dois lados. V escalar epsilon é igual a xi. Estou pulando uma etapa, né? Multipliquei escalarmente dos dois lados por epsilon i, aí todas as coisas escalares aqui dão zero, menos esse daqui. E aí, se isso for 1, o epsilon i, o xi está pronto. Se não for, você escreve o xi igual. Mas se eu quiser descobrir a base, eu não teria o epsilon i. Como é que eu faria? Não, eu estou dizendo, primeiro estou dizendo o que é uma base ortonormal. Então, eu fico apaixonado pelas bases ortonormais. E toda vez eu tento achar a base ortonormal. Tem um processo, dado uma base qualquer, tem um processo de Gram-Schmidt, que o Paulo deve ter falado, que é criar uma base ortonormal a partir de uma base dada. Ele tem um certo custo. Não, bom, mas ele é meio óbvio. Mas está claro aqui? Você está aqui com as fórmulas Eu não entro em base ortonormais. de Fourier. Ninguém homenageia o Fourier dessa maneira que estou homenageando, mas esse é o ano do bicentenário da publicação dele. Isso aqui a gente usa assim tão trivialmente e não paga o royalties do Fourier cada vez que a gente usa. Ele descobriu isso no contexto lá de cima do tem uma maneira relativamente barata de você obter uma base ortonormal, que eu vou meio que... Olha só, eu consegui passar hoje. 43? Dá para fazer isso. Quê? Vai ter que ficar para quarta-feira. Vou falar só uma coisa básica, assim. Aliás, tem um vídeo sobre projeção. Projeção ortogonal. É uma versão, é isso aqui um pouquinho mais elaborado. Quer dizer, você tem aqui um subespaço gerado por K vetor. Então aqui você tem epsilon 1, epsilon 2. Esses são os seus eixos desse sistema de coordenadas, essas linhas que você fez? Não, está aqui, ó. Aqui eu botei a origem. Isso aqui é para desenhar um plano. E aí eu tenho um vetor V que está fora do plano. E aí eu quero projetar esse cara e obter aqui a projeção dele aqui no plano. Tá? Então esse aqui é o meu V0. Como ele está aqui, V0 é igual a x1 epsilon 1 mais x2 epsilon 2 mais xk epsilon k. Vou desenhar no plano, eu vou fazer em nk. Então, só que eu poderia dizer, bom, xi é igual a V0 escalar epsilon i, eventualmente dividido pela nota. Supondo aqui que é assim, né? Epsilon i, epsilon 1, epsilon k, base ortonormal. Ortonormal desse subespaço aqui, né? Então, é isso. Então, está resolvido, a menos do problema que
eu quero esse esquema, você sabe quem é o V0. Eu não sei quem é o V0, então eu vou botar o V0 aqui. Você sabe que ele é uma projeção. Foram as fórmulas de Fourier que eu acabei de explicar quando você estava fora. Mas é o seguinte, ó, porque como esses caras são dois ortogonais, se eu multiplicar por ele aqui e aqui, do lado de cá vai dar isso. Tá? Multipliquei aqui, está lá, ε1i. Aí, como eles são ortogonais, ε1, ε1i é 0, ε2, ε1i é 0, menos o ε1i, ε1i, que no caso está supondo que é 1. Então vai dar o xi aqui. Está aparecendo um saber profundo. Não saber profundo. Porque tem uma construção, o conceito de produto escalar foi construído a partir daí. Então o problema é o seguinte, eu estou querendo o xi para achar o V0. Não posso usar o V0 para achar o xi. Mas eu tenho V. E se eu tenho V, eu sei o seguinte, se esse é o V0, aqui tem um cara aqui, que é o V1, e esse ângulo aqui é reto, ele é perpendicular ao espaço. Então, eu multiplicar o V0 por εi ou o V por εi é a mesma coisa, porque V é igual a V0 mais V1. Como V1 escalar, V1 escalar εi igual a 0 para todo i, então isso daqui é V e eu tenho V. Então eu consigo projetar aqui. Se eu tiver uma base ortonormal aqui, eu projeto. Se eu não tiver, tem um teorema que garante que tem uma projeção que é bonitinho. Mesmo que é uma projeção dos convexos. Bom, mas é isso aqui. Então, como é que eu construo uma base ortonormal? Então, entenderam daí isso aqui? Entenderam? Olha o vídeo, eu estou lá sentado na nuvem com o meu cajado. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui V1, VK, e eu quero transformar isso aqui em ε1, εk. Então, bom, eu tenho aqui o V1, eu só normalizo, né? Eu faço isso aqui, ε1. Então, ε1 é igual a 1 sobre norma de V1, V1. Vou fazer só assim abstrato, a versão matricial. Esse V1 já não é aquele V1 de antes, esse V1 é... Não, eu tenho uma base, V1 VK. Então eu quero criar, claro, norma do vetor qualquer U é igual a faço U escalar U e tiro a raiz quadrada. Bom, aí agora eu tenho o V2. Deixa eu botar aqui no ε1. A base V é ortonormal ou não? Não, por isso que eu estou querendo criar a base ortonormal. Então aqui eu tenho o V2, vou botar ele um pouquinho mais assim, né? Então como é que eu vou fazer para criar o ε2? Meu ε2, eu quero ele aqui assim. Eu esqueço todo o resto, eu estou no espaço de dimensão 2, formado pelo V1 e pelo V2, também pode ser pelo v2. Então eu faço o V2, eu projeto ele aqui, e aí eu pego este cara aqui, eu trago para cá, assim, e aí divido ele pela norma. Então esse daqui vai ser o ε2. E de maneira geral, vou fazer a indução. O que vai ser? Né? Aqui eu tenho ε1, εk. Aí eu tenho aqui o VK mais 1. Então o que eu faço? Eu projeto ele aqui. Então eu chamo esse cara aqui de V0, que é igual a VK mais 1 escalar
epsilon 1 mais VK mais 1 escalar epsilon K. Foi a forma que eu acabei de fazer. Escrevo esse com V0 é a soma desses caras. O V0, a forma seria essa, né? V0 igual a alguma coisa, x1 epsilon 1 mais xk epsilon k. Onde isso aqui seria V0 escalar epsilon 1 mais V0 escalar epsilon k. Quando o V0 está aqui, eu faço coisa de escalar por cada um desses caras e por esses caras aqui. Só que como esse V1 aqui é ortogonal a todo mundo aqui, então fazer o produto escalar desse por esses é o mesmo fazer o produto escalar desse por esse. Tá legal? Então, eu faço isso, e aí eu faço o VK mais 1 menos o V0. Então eu faço aqui. VK, vamos ver, faço assim. Vou chamar esse cara aqui de VK mais 1, assim, né? Então VK mais 1 vai ser VK mais 1, epsilon 1 mais VK mais 1, epsilon K. Aí eu faço esse cara aqui, V menos VK mais 1 menos VK mais 1 barra. E agora, vamos chamar esse cara aqui, sei lá, U K mais 1. E agora eu faço epsilon K mais 1 igual a 1 sobre norma de K mais 1, K mais 1. Por que isso não é zero? Porque o VK mais 1, esse espaço aqui é gerado, porque repara, cada passo, aqui eu tenho o espaço do E1, do epsilon 1. Esse epsilon 2 é uma combinação linear do V1 e V2. Então ele está no espaço, tanto o epsilon 1 como o epsilon 2 estão no espaço gerado pelo V1 e V2. Quando eu botar o V3, eu vou ter um cara que vai ser, eu vou projetar o V3 aqui, e vou fazer uma combinação linear desses dois com o V3. Eu vou ter o epsilon 3 aqui. Então, a cada passo... Pode ser um vetor. Mas eu fico no espaço gerado, quer dizer, o espaço gerado por epsilon 1 e epsilon k é o mesmo gerado por V1 e VK. Como o VK mais 1 não está nesse espaço, porque eles são linearmente independentes, esse cara aqui nunca é zero. Então, eu posso fazer isso aqui. Está numa situação numérica, pode ser que ele seja pequenininho. Quer dizer, então sempre eu posso obter uma base ortonormal. Então, primeiro eu olho para o vetor, eu não vou olhando tudo de uma vez, eu olho. Faço 1 a 1 e eu vou projetando. Quer dizer, a cada passo eu construo K vetores, aí o próximo é assim, eu tenho o VK mais 1, eu projeto aqui, e aí a projeção me cria esse vetor aqui. Então eu faço o meu vetor menos a projeção, e a projeção eu sei construir se eu tenho uma base ortonormal desse espaço. Então eu construí antes. Totalmente. Daí depois que eu faço menos a projeção, eu tenho que dividir pela norma. Dividir pela norma para. Se eu achar que isso é caro, eu vou deixando você dividir pela norma, mas vai ter um custo a cada etapa. Então, eu consigo, dado um espaço vetorial, produzir uma base ortonormal. Que a gente demonstrou diagrama Isso que você fez dele menos a projeção é o grande mix? Isso dele menos a projeção, que é esse grande mix aí? É esse processo. O produto interno. E aqui, ó, não importou se é real ou complexo.
vai funcionar muito. Podemos marcar dados, V1, VK, LI, produzir, F1, FK, tudo mais. Só tem uma parte que eu não tenho ver. Você fez o X1, você, por exemplo, no V0 é X1. Isso saiu de onde? O X1 é. Aqui, ó, eu tenho um cara aqui. Eu vou projetar ele aqui. V0. Então vai me dar o V0 aqui. Essa é a base desse espaço. Então o V0 se escreve assim, uma combinação linear. Só que, para calcular cada um deles, eu precisaria fazer o produto escalar de V0 de cada um deles. O V0 eu não tenho. Então o truque aí é porque eu posso pegar o V que eu tenho e vai dar a mesma coisa. Isso é fundamental. Tem uma versão matricial, como é que você faz isso, esse algoritmo matricialmente. Então, imagino que o Paulo vai falar nisso. Bom, porque tem uma coisa importante aqui que é o seguinte. Então, o Gram-Schmidt, na verdade, quer dizer, a gente passou por saber projetar um vetor num subespaço. Essa é a base normal. Então, uma coisa importante é a seguinte: você tem um espaço aqui, que tem E, e tem um E0, continua um subespaço vetorial. Então, a primeira coisa, você tem uma base de E0. Então, dimensão de E0 do AK. Então, significa que o E0 tem uma base ortonormal. Ele tem uma base, então você pode pegar e dizer, bom, eu tenho aqui o 1, o K, base ortonormal de E0. Agora, você também sabe o seguinte, você pode completar essa base com uma base do espaço. Porque o E tem base V1, Vn. Aí eu tenho K vetores linearmente independentes, eu posso completar e construir aqui, a partir de U0, de U1, o K. Aí eu posso pegar aqui um W, K mais 1, WN, esses dados saíram aqui. E agora eu posso continuar o meu processo de Gram-Schmidt. Eu projeto esse aqui, projeto esse aqui, projeto aqui, e eu obtenho uma base normal. Então aqui, só que esses caras aqui vão me gerar agora o K mais 1, o N, e isso vai ser, eles são todos ortogonais a esses. Eu projeto esse aqui, tiro o pai. Então, aí eu tenho aqui um espaço, esses caras aqui vão gerar um espaço E1. Como todos esses vetores são ortogonais aqui, todo vetor de E1 é perpendicular ao vetor de E0. Então fica uma coisa assim. Esse E1 é o complemento ortogonal do E0. Então sempre, em dimensão finita, você tem um espaço e você tem um ortogonal. Tem maneiras mais abstratas de fazer isso, mas acho que essa ideia, quer dizer, sai de certa forma como corolário do que a gente vê. O problema agora é que tem que ter os dados, e os dados têm várias possibilidades que eu poderia colocar. Tem várias, você pode pegar a parte. Na realidade, a decomposição de valores singulares diz que você pode escolher uma base adequada aqui
para a sua transformação ficar bonitinha. Porque o teorema do núcleo da imagem diz o seguinte, ó, você tem que a função transformação T de E em F. Aí aqui você tem a imagem do T. E esse espaço está certo. E esse aqui é o núcleo de T. Aí se você completar a base do núcleo e formar um espaço aqui, não importa se esse está elevado objetivamente nesse aqui. Só que quando você tem o produto interno, você pode pegar este cara daqui, que também completa esse, e ele é elevado objetivamente aqui. E agora a decomposição da base singular só diz o seguinte, eu posso escolher uma base ortonormal aqui, boa, e uma base ortonormal aqui, boa, de maneira que a minha matriz vai ficar bonitinha. Então o teorema do núcleo da imagem é o básico. É. Vamos lá. Agora vai começar a medir mesmo.